Oi, meus pretos lindos, maravilhosos. Sejam bem-vindos ao podcast Preto e Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócios e empreendedorismo. E se você gosta também, já curte, deixa o seu like e segue a gente para acompanhar muitas histórias inspiradoras que vão passar aqui. Por que a gente quer o quê? Eu vou passar para o meu co-apresentador, que está aqui do meu lado hoje. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer, novamente. Muito bom falar com vocês de novo. Eu sou o Ed e a gente está aqui nesse podcast para poder falar com pessoas que são do meio do empreendedorismo, que são influencers, gente que está fazendo coisa importante aí, que está agregando muito para a nossa população preta. E hoje a gente está com uma convidada aqui que, olha... É uma convidada e tanto. E se você não conhece ela ainda, então prepara... que tem coisa boa pra contar aqui, viu? A gente já bateu um match ali. Mas o que a gente quer? A gente quer inspirar a você que tá assistindo, a pessoas pretas como eu, como o Ed, como outras pessoas, a empreender, a vencer, a ganhar na vida, ter sucesso e ter dinheiro. Afinal de contas, dinheiro é bom pra caramba. E tudo isso a gente vai falar com uma visão muito afrocentrada da coisa. Olha que legal. Bom, nossa meta é... falar real sobre empreender, sobre carreira, sobre progresso para a população preta e ganhar dinheiro. Então, já vou convidar aqui a nossa convidada está aqui na minha frente. Ela é minha parente, gente. Eu esqueci de comentar isso com ela. Ela tem um sobrenome muito parecido com o meu. E metade da população também tem. Suelen Rodrigues está aqui comigo. Pode se apresentar. Você tem 30 segundos para falar sobre a sua jornada. Tô brincando, a gente vai contar muito, mas agora você vai fazer um pitchzinho rápido. E nesse pitch você tem que falar, a sua jornada, mas falar qual que é o seu maior sonho, onde você pretende chegar e como você se vê daqui a 5 anos. Porque eu gosto de dificultar, vocês sabem disso, então vamos lá, fala pra gente. Adoro um desafio. Tudo bem, pessoal? Eu sou Suelen Rodrigues, obrigada pelo convite, Isa e Ed. Eu sou farmacêutica, mulher negra, com muito orgulho, da Silva Rodrigues. Eu assumo a alcunha de Suelen Rodrigues e um dos meus maiores sonhos é continuar impactando, independente de onde eu esteja, em saúde pública. Eu sou cria do SUS, para o SUS tudo volta. Então, um dos meus objetivos em 5 anos é que eu vou ainda me aposentar na iniciativa privada e meu foco é entrar na PARO, na OMS ou na ONU. Esses são os meus objetivos de sequência de carreira. Adoro. E ela passou um pouquinho, mas, gente, maravilhoso, tá? Você viu aí? Então, já começa a se inspirar com ela, já tem um plano muito claro. Eu sempre falo pra você, quanto mais claro é o objetivo, mais rápido você enxerga e mais rápido você chega. Mas, Suelen, me fala aí. Eu olhei, gente, o currículo dela e fiquei, assim, encantada. Você sabe que eu gosto de estudar, mas ela, maravilhosa, tem um histórico acadêmico fantástico e tem um histórico empresarial, executivo, melhor ainda. E eu vou pedir para ela contar um pouquinho a jornada dela, porque a gente tem muita coisa para falar dentro dessa jornada, mas vamos começar com a história dela. E aí você pode contar a sua história desde a infância, se você achar legal, desde o seu histórico escolar mesmo, de quando as dificuldades até você estar hoje. Que legal. Obrigada pela pergunta. É realmente uma jornada, uma batalha que vem de muito antes de que eu chegasse aqui, de que eu estivesse aqui com vocês. E já dando um spoiler, eu vou lançar um capítulo num livro nacional, também contando da minha jornada. Então aqui é um pouquinho da história que eu vou convidar vocês depois para ler também esse volume. Opa. Farmacêuticos por um País Melhor. E eu começo minha jornada com muitas oportunidades, que foi o que eu falei para vocês. Não são só escolhas, Foram decisões tomadas antes de mim pelos meus avós, que são retirantes nordestinos, antes de mim pelos meus pais, que tomaram a vida deles e o futuro meu e da minha irmã mais nova como projeto mesmo. E que mesmo não tendo tantas condições financeiras, eu brinco muito que meu pai e minha mãe, os dois, sempre foram Júlios, pai do Cris. Então, assim, 2, 3 empregos super fácil, que essa é uma jornada muito comum para os nossos, E mesmo sendo pessoas simples, eles colocaram no objetivo deles o tempo inteiro de que a gente ia estudar.
Então, eu estudei sempre em escola particular. Sempre em universidade particular. Eu não sou filha de ações afirmativas do governo, de políticas públicas, e esse também é um dos assuntos que eu amo falar, porque sem intencionalidade do Estado, sem projeto de Estado, a gente não muda a sociedade, né? Senão a gente fica contando sempre a jornada do herói. Acorda às 4 da manhã, acorda às 3 da manhã e estuda que vai dar tudo certo. E não é assim. Então, esse investimento dos meus pais em mim e na minha irmã proporcionaram um caminho de solidão, de certa forma, de ser negra única, e entendo ser uma negra não retinta, a família toda é não retinta, todos negros, mas não retintos, mas que traz um espaço em que a gente tem que se provar o tempo inteiro. A gente o tempo todo tem que ser não sei quantas vezes melhor e nos provar para os outros, não só para a gente. E isso não é diferente. Então, ser super nerds, estudiosa, workaholic é o pacotão. O pacotão básico. É o pacote básico, né? Vem junto. O pacote básico, né? O flex. E aí, estudando em escola privada, indo também para o ensino universitário privado, tudo, eu decidi que a minha carreira, a partir do momento que eu comecei a me sentir ainda mais solitária dentro do ambiente empresarial, que não era suficiente mais. Só saber que minha irmã tenha se formado, que um primo ou outro tivesse se formado. Quantas mais pessoas se formariam e o que era a mudança a partir da implementação das cotas universitárias, o que eu, dentro desse ambiente, podia trazer de diferencial, né? Então, toda a minha jornada, ela sempre foi pensada em como é o impacto de volta, né? E eu fiz farmácia, depois eu fiz uma pós-graduação em farmacologia clínica, e aí passei a estudar outras coisas de gestão, gerenciamento de projetos, planejamento estratégico, porque também, conforme a gente estuda, a gente é negado a subir. Você tem uma cara muito nova. Por que você é tão ambiciosa? Já não tá bom onde você tá, como analista pleno, trocentos anos, que é o que eu vejo, né? Júnior pleno, estagnado no mesmo lugar. Parece que a carreira pra gente, parece que ela não é vertical, né? Ela tem, você fica continuamente 10, 5 anos na mesma posição, no mesmo cargo, e você tem a ilusão de que está evoluindo porque você tem muito tempo dentro da empresa ou muito tempo de carreira, mas na verdade você está estagnado naquela posição e eles não fazem questão de mudar aquilo e não abrem oportunidades. Então, eu passei por isso, só que eu pulei fora. Eu não sou tão resiliente assim, gente, vocês podem ver, mas eu pulei fora e aprendi eu resolvi seguir uma outra jornada. Então, até em comparação com pessoas parecidas com a gente, né? Tipo, você tá 10 anos na mesma empresa, você tá, sei lá, 7 anos como analista pleno, esperando uma promoção aí. E, às vezes, a pessoa ela acaba se conformando porque... os pares ali, as pessoas que cresceram com ela ali não estão nessa posição de estar numa analista, de estar como analista numa empresa, numa multinacional e tal. Às vezes não tiveram a oportunidade de estudar, não tiveram as mesmas chances ali. E aí até isso acaba ajudando às vezes a pessoa a achar que aquilo ali talvez não seja tão ruim, que aquilo ali tá legal. Acaba meio que podando um pouco a pessoa de buscar, de tentar... subir mais na carreira. Sim. E eu diria que tem um traço muito forte da educação também que eu recebi dos meus pais em casa, que foi sempre uma conversa sobre empoderamento. Não era muito óbvio o papo com relação ao racismo estrutural. O termo não permeava as conversas, sim, mas o contexto de sociedade sobre racismo sempre foi presente. E como ambos são muito aguerridos, muito posicionados, eles transmitiram isso, principalmente para mim, que eu vejo uma diferença grande também da minha irmã. Ela é mais introspectiva, que não é uma questão, não é um problema, mas que no momento de se posicionar em alguns lugares, eu tô sempre à frente, eu sou sempre questionadora, sou sempre inconformada. Você não é mais estou velha. Satisfeita, 2 anos e 5, mais velha que ela. E eu sou uma filha do meio que exerceu o papel de filha mais velha, porque meus pais perderam meu irmão muito cedo, o mais velho de todos nós, né? Então, isso também faz muito parte da minha jornada. Então, se as pessoas observarem, a cada 2 anos e meio, 3 anos, eu tenho uma mudança corporativa de promoção. Então, eu fico muito incomodada quando eu vejo, principalmente os nossos, sendo obrigados a ficar naquele lugar,
porque o tempo todo a gente é colocado num espaço de subserviência. E essa subserviência tem que deixar de nos servir. Tem que deixar de ser um lugar em que a gente esteja extremamente grato com algumas oportunidades que surgem, que no fim das contas a branquitude quer ocupar um espaço de nos salvar. Ninguém precisa nos salvar. Ai, que bom que você falou disso, porque, na verdade, as pessoas pretas, elas ainda estão nessa posição, tá? E as pessoas brancas, elas ainda estão acostumadas com as pessoas pretas nessa posição de subserviência. E isso é a mudança que tem que acontecer. Eu tenho que ser protagonista da minha história. E aí, quando a gente está lá, parece que a gente está lá como um criado mudo, aquele que fica segurando o prato do lado da cama para quando você precisar tomar um copo d'água. E as pessoas nos veem assim, tanto que tem vários relatos de que a pessoa entrou na loja e você estava na loja também, ela perguntou o preço para você porque ela está acostumada que você está lá para servir. Para qualquer coisa, já perguntaram para mim, eu estava de terno, de sobretudo, na verdade, na saída esperando o Uber e perguntaram para mim se eu podia abrir a porta para a pessoa sair. E assim, eu estava bem mais vestida que a pessoa que pediu, mas eu tenho a cor da pele que ela não tem. Então é legal você tocar nisso, porque a gente, como pessoas pretas, também tem que dar esse passo, né? A gente tem que ser protagonista nessa história e parar de servir. O não é sempre muito bem-vindo, tá? Não. Sim. E isso não é uma coisa que vem natural. E mesmo que eu esteja contextualizando vocês que em casa eu fui ensinada a ser empoderada, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu levei alguns anos para conseguir entender que eu tinha que ter um espaço para agradecer as oportunidades, ter um nível adequado de gratidão e educação e reconhecimento às pessoas que vieram antes ou que foram essas pessoas que me enxergaram, mas que tinham um limite muito grande. Essa semana eu faço 20 anos de profissão farmacêutica e desses 20, 18 já são na indústria farmacêutica. Eu comecei numa nacional, fiquei lá quase 4 anos e já estou quase há 14 anos e meio na atual, que é uma multinacional americana. E quando eu entrei em 2009, eu fui terceira, recebendo menos do que a empresa anterior. Não era muito menos, mas era menos. Eu já era efetivada na anterior, então isso foi, meu pai ficou desesperado. Sabe o que vai fazer, menina, perder CLT e agora e tal? E era por tempo determinado, mas era a área que eu queria entrar. Era o que eu queria fazer. E as coisas foram se encaixando. Tive a oportunidade de virar a tempo determinado, mas já funcionária em pouco tempo. E o meu crescimento acabou sendo muito rápido, porque também eu tive muitas responsabilidades sendo analista júnior. Eu toquei auditoria, eu contratei pessoas, eu liderei modificações de processo, escrita de procedimentos. E para o departamento que eu trabalhava, que estava sendo regulamentado pela Anvisa na época, era uma responsabilidade gigante. Eu representava a empresa fora. Eu ia conversar com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo. Eu tive a oportunidade de viajar a primeira vez de avião para dar um treinamento. Então, também isso foi começando a se modificar do porquê que eu estava recebendo um balde de responsabilidade sem total reconhecimento. E isso ainda levou mais ou menos uns 3 anos. Foi a partir de 2012 que aí eu já estava envolvida num projeto global da empresa, em que a diretora e o gerente tinham se saído e eu já como analista pleno, junto com outro colega analista pleno, tomamos a frente. E viramos referência à Latinoamérica e global, né? Eu falei, acho que não é do nada, né? Vou parar de pedir licença? Acho que já está na hora de eu parar de pedir licença. E nessa época eu já tinha uma pós-graduação. Então também é aquela coisa da necessidade da gente plugar um monte de coisas, né? Não é suficiente. Você batalhou um monte para sair da universidade. Ainda mais quem mora distante. Ainda mais quem acessa bolsa. Ainda mais quem acessa as cotas universitárias e entra em ambientes extremamente inóspitos e que não são feitos para a gente superar, para que a gente chegue até o final para ter o diploma. E aí, esse foi um dos cliques. E eu sempre fui muito de olhar o que a empresa podia me trazer, que obviamente pacote de benefícios, principalmente nessa indústria, é absurdo. A gente é muito bem remunerado. Em geral, a gente é muito bem remunerado, não só pelo salário, mas também pelo pacote.
Mas assim, o dinheiro e o pacote são suficientes? Não, eu quero ter projetos, eu quero ser reconhecida. Essa minha coisa, assim, de estar em projeção é algo que faz muito sentido para mim. E eu entendo que também para o empreendedor é o lugar onde o negócio e a ideia dele impactam na sociedade e fazem ele ser reconhecido pelo esforço dele, pelo trabalho, pela dedicação dele. E eu tenho muito disso, por isso que eu me considero intraempreendedora. E aí, assim, não era suficiente eu só ser um número, crachazinho e tal. Não faz sentido, né? E aí, passar a ter uma construção de onde eu estou, para onde eu vou, eu fui dominando cada vez mais, né? O sistema já te possibilita. Tem um sistema lá. O gestor tem que sentar minimamente com você 3 vezes no ano. Para mim, não é suficiente. É uma vez por mês. Você vai escutar tudo que eu estou entregando. Tudo que eu estou fazendo extra, como a gente falou, né? Do voluntariado obrigatório responsável dos equidades. Eu falo que é optatório, né? Eles dão a opção de você aceitar obrigatoriamente. Exato. Que são os grupos de afinidade hoje em dia nas empresas, né? Para falar de diversidade e inclusão. Se a gente não cuidar, a gente vira o Tolkienzão, que só tá na hora do hype, né? Na hora que precisa. Mas é legal para quem tá assistindo, já pega um caderninho para anotar, por quê? É super importante. Eu também trabalhei numa multinacional e eu às vezes, chamava meu chefe para dar um feedback, para ele me dar um feedback. E é super importante porque você não consegue evoluir se você não está enxergando o que você está entregando, o que você está fazendo, ou o seu superior está enxergando. Então, ela falou assim, mensalmente, ela puxa e faz esse feedback, fala, ó, estou entregando isso, 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 mais o plus aqui do extra, dos optatórios que eu estou fazendo. Isso é importante. E aí, ela tomou a rédea, o protagonismo da história dela, porque eu estou aqui, nem vou mais falar, deixa ela continuar, gente. Intervenho, que eu falo muito. É super importante pra você que tá assistindo, pra gente. A história de ser protagonista da sua história é isso. Você tem que tomar a rédea da situação. Você tem que chegar e falar, onde eu quero chegar é lá. E aí, o caminho que eu vou fazer é esse. Pode ser que você mude a rota, não tem problema. Mas você sabendo onde é que você tem que chegar, você vai ser muito mais assertivo no caminho. E eu vou deixar ela continuar falando, que eu tô aqui empolgada. E é isso. Então, por mais que a pessoa te dê 30 minutos, para mim é sempre 10, 10, 10. O que é o racional do meu cargo, que eu tenho que entregar daquele período, e o que eu preciso dele para articular, para poder entregar. O do meio, porque eu tenho responsabilidades extras, como liderança do equidade racial da empresa, e sou voluntária em vários outros grupos. E a outra parte é o meu desenvolvimento. Então, olha, eu estou observando dentro e fora da empresa que a tendência de mercado ou que eu desejo fazer isso, isso e isso. Onde eu entro com você, onde eu vou por mim mesma. Escuto, mas eu sempre levo algo propositivo. Porque por mais que eu o escute, nem tudo que o outro diz pra gente, a gente tem que aceitar. O feedback, né, a resposta de volta ao que você traz, ao que você entrega, é um presente que o corporativo às vezes força a gente, mas nem todo mundo tem habilidade para efetivamente te falar coisas que agregam. Então, é saber limitar o que é seu e o que é do outro. Eu, quando dava feedback para minha equipe, sempre falava, gente, é sobre o comportamento e não sobre você. Exatamente porque tem gente que não consegue separar. E eu já fazia isso, porque a gente tem que... Quando a gente é líder, a gente tem que pensar no coleguinha. Eu falo sempre isso. Porque, às vezes, você tem mais habilidade de desenvolver outras coisas que essa pessoa não tem, né, na jornada dela. Então, se você é líder, cara, é isso que você tem que fazer. Você escolheu ser líder, então... Esse é um ponto excelente, Isa. Porque também é o próximo passo, é de você expandir sua consciência para onde você quer e nem sempre você precisa ter o cargo para liderar, que foi uma das coisas que aconteceram muito. E foi um dos momentos que eu comentei com vocês que foi o ponto de virada, né? Em 2012, eu não tinha um cargo de gestão, mas tudo que eu já tinha feito na empresa de 2009 até lá, eu era analista júnior e tinha responsabilidade de gerência e diretoria. E eu me reconhecer com esse cargo? Não, mas como eu
veiculo e escrevo e me coloco nesse lugar de influência sem autoridade nas pessoas e eu me beneficio desse espaço. Que é muito que eu falo hoje para as nossas pessoas que estão assumindo grupos de afinidade, para não pensarem descolado, como o Ed mencionou anteriormente, do quanto a gente entrega para a comunidade, porque nós somos isso. Nós somos Ubuntu, nós somos coletivo, mas se a gente não pensar na gente, as outras pessoas fora da nossa comunidade tratoram a gente. Sim. Esquecem quem nós somos, usam a gente como meio e a gente fica para trás, a gente se esquece, né? A doação é excessiva. Então, é sempre balancear o que eu estou entregando em prol do coletivo, em prol da comunidade, mas de que formas eu me desenvolvo fazendo esse trabalho. Então, especialmente no ambiente corporativo, existe sempre uma necessidade de que esse alinhamento exista. Então, eu dedico um tempo no optatório. No optatório. Mas como eu volto e digo para o meu gestor, olha, esse optatório está me comendo tantos %, eu estou trabalhando a mais do que o meu dia, mas olha, eu desenvolvi gestão de orçamento. Eu não tinha isso como analista e coordenação. Eu desenvolvi liderança de mais de 3.000 pessoas espalhadas pelo mundo. Eu consigo gerenciar muito bem o tempo e ter reuniões efetivas e eu entrego isso. Eu apoiei o RH a ser mais inclusivo em postagens de emprego, na quantidade de pessoas que foram entrevistadas e estamos contratando pessoas para além do menor aprendiz e do estágio, né? Então, fazer essa demonstração de valor agregado de volta e que, no final das contas, continua sendo comunidade, porque tudo isso impacta não só interno, mas principalmente o ambiente externo, né? E transforma um pouquinho o ambiente um pouco mais acolhedor. Porque para as pessoas saírem da bolha delas, né? Enxergar o outro lado, precisa, infelizmente hoje ainda precisa que alguém mostre, inclusive em textos. É a segunda vez que eu escutei numa que fez no Google, e aí quando ela me mostrou que um texto mais inclusivo chama mais gente, eu não tive ideia, e aí depois que eu vi isso, eu comecei a fazer. Porque você acaba excluindo bastante gente quando você fala, não sei aonde, é do jeito que você escreve a Sim. chamativa de emprego, a pessoa já lê e fala, isso não é para mim. E aí você que está tentando colocar outras pessoas mais inclusivas dentro da empresa, você acaba excluindo essas pessoas e elas desistem antes de fazer o processo seletivo. É muito interessante, muita coisa que ela faz, né, gente? Bastante coisa mesmo, mas vamos parar de falar de emprego, eu quero falar um pouquinho dela. Eu vi o LinkedIn dela, fiquei encantada, mas ela tem uma jornada, eu gostei da fala, que ela é muito parecida comigo, o jeito de falar, né? E essa jornada antirracista, que é uma coisa que a gente gosta de falar. A pergunta é como que se relaciona para a geração de emprego, que eu sempre faço, para a comunidade preta. E ela falou um pouquinho de RH e tudo mais, mas eu queria que você falasse do seu discurso antirracista, como é que você vê essa transformação na comunidade? Você quer dizer sobre a nossa empregabilidade, a entrada no mercado? Eu acho que mais sobre você, assim, porque eu vi que ela tem bastante seguidores, tá, gente? Eu vi que ela tem bastante... Eu sou, filho, então mexe comigo, não. Stalker. E aí ela tem bastante seguidores, mas eu não queria que você falasse da empresa, da empregabilidade, sim. E como que você vê sua relação como pessoa, a protagonista, a pessoa que tá contando essa história, a relação com as pessoas pretas que se inspiram em você. Porque com certeza tem gente, eu já fiquei aqui, engraçado que eu já seguia ela antes de eu pedir a solicitação de amizade, tá vendo? É raro, mas acontece bastante isso, né? É raro, mas a gente tem uma admiração pela galera já. Sim. Não ter aquele papo pessoalmente, mas a gente já seguir, né? Sim, e isso é uma coisa interessante que foi o que eu comentei com vocês sobre o incômodo de ser negra única. Uhum. Quando tem uma amiga, a Michele, ela falou pra gente no encontro ano passado de um grupo que chama Mundo Diversidade. E ela falou que a gente, como população negra num país que tem democracia racial, que passou por eugenismo e que a gente nega o racismo estrutural, a gente se descobre ao tornar-se negro, né? Da Cida Bento. E ela fala que a gente passa por chás revelações. E o meu maior chá revelação foi
cair mesmo em mim que as cotas universitárias estavam transformando nossa sociedade. E aí, como eu estava muito indignada de ser negra única, falei, gente, chega. Eu não estou aquilombando no trabalho, eu não estou aquilombando fora da minha família. Eu tenho uma rede extremamente embranquecida. Então, principalmente a partir de 2019, deve ter sido mais ou menos nessa época que eu te adicionei, Isa. Eu stalkeei o mundo no LinkedIn. Hoje em dia eu stalkeio em outras redes também. E fui adicionando e tentando fazer benchmarking, networking. Isso começou mais pelo lado profissional. E de 2021 para cá, isso tem sido para a vida, porque eu fico até emocionada. Eu nunca imaginei que eu precisasse tanto aquilombar. E o quão necessário é a gente estar com os nossos. Sim. E não é só para a gente conversar das nossas complexidades e das nossas dores. Pelo contrário, de se celebrar. Sim. De se encontrar, de se celebrar, de se abraçar. E de fazer coisas que muitas vezes a gente esquece de fazer pela gente porque a gente está cuidando, sobrevivendo, em alerta o tempo todo, se defendendo. Então, hoje eu tenho 7 mil seguidores lá no LinkedIn. Muitos deles foi porque eu fui atrás dessas pessoas. Hoje em dia eu já não consigo muito conversar com todo mundo que me adiciona ou que eu adiciono. Se você conseguisse, eu ia pedir receita. Eu procuro me comunicar de alguma forma, por exemplo, de estabelecer um networking inteligente. Então, todas as pessoas que eu adiciono, por mais que elas não sejam da área da saúde, têm um significado para mim. Sejam pessoas que eu admiro, sejam pessoas que eu entendo que eu possa inspirar, que estão, por exemplo, começando jornada. Estão entrando na universidade, que estão procurando emprego. E uma coisa que me satisfaz muito, muito mesmo, é que eu vinha já sendo considerada dentro da empresa, né, de 2009 até 2019, eu já vinha sendo considerada uma pessoa que inspirava. E eu já fazia mentoria, algumas informais, algumas formais na empresa, porque a gente tem vários sistemas de mentoria lá dentro. E eu falei, quer saber? Eu tô mentorando só a branquitude privilegiada. Eu falei, o que eu tô fazendo, sabe? E eram horários que não eram no meu horário das 40 horas semanais. Eu Era daquele esquema meio optatório, né? Sempre depois do horário. Porque a pessoa não conseguia falar com o gestor para ser liberada. E eu falava, não, eu vou mentorar essa pessoa. Eu falei, não, chega. Se eu tiver que mentorar alguém dentro da empresa, vai ser dentro das 40 horas. Se eu tenho que usar horas fora, eu vou mentorar as minhas pessoas. E eu passei a mentorar principalmente mulheres negras. E tem sido, assim, um caminho incrível de muito aprendizado, porque a mentoria é fluida. É uma troca gigante. E por mais que algumas pessoas, assim, me abordem, às vezes no LinkedIn, e aí eu comecei a me alinhar em trabalhos voluntários, fora mesmo do ambiente corporativo. E eu já mentorei engenheira, já mentorei meninas entrando na universidade, ou buscando, quero o Enem, como eu entro, o que eu faço, o que eu estudo. E que, de novo, não necessariamente são da saúde, mas a maior parte mulheres negras, né? E é isso, assim, um crescimento gigante. Até certo ponto, eu vinha num espaço... Tá bom, a gente faz a mentoria, termina o ciclo. Se você precisar de alguma coisa, me procura. Mas em 2021... também é outro ponto de emoção. Eu sou mega emocionada. Eu também. Então relaxa, que é um ambiente seguro. Você pode... Que nem você falou agora há pouco, assim, a gente se junta principalmente pra gente falar de várias coisas que não só das dores, não só pra celebrar. Sim. Então, você pode celebrar toda a jornada, pode ser emoção, não tem problema não, tá? Tá totalmente liberado. E 2021 foi um período de mudança mesmo, desse entendimento do aquilombamento. E foi porque a minha mentorada daquele ano, para um dos programas que eu sou voluntária, que é do Mulheres do Brasil, pelo Comitê de Igualdade Racial, uma mulher fantástica, Kênia Macedo, uma farmacêutica, artista, cantora. E a gente teve um processo de 6 meses de mentoria e que desde o princípio foi, assim, uma explosão de conexão. Eu sempre me conecto muito com as minhas mentoradas, mas com ela foi
completamente distinto. E aí eu falei, nossa, a hora que terminar essa mentoria, o que eu vou fazer? Porque aí já existia uma questão afetiva muito grande que eu falei, eu não posso deixar de ser amiga dessa mulher, porque o processo de mentoria, ele foi efetivamente de mão dupla. Foi muito mão dupla, né? E a gente teve conversas assim, sabe aquelas coisas que fazem... Psh? Foi muito, muito louco. E até hoje ela fala de um momento que a gente estava conversando, que ela estava em transição e tal, e eu falei, olha, a gente tem que ser meio onipresente quando a gente for olhar para algumas questões e tomar decisão. Porque a gente está muito envolvido naquilo. Então, imagina que você é um drone e vai sobrevoar Stonehenge, ou uma praia, ou qualquer lugar, e você está se olhando de cima e você é aquela escultura, é aquele espaço. Como que você vai decidir mover isso, sabe? Tomar suas decisões. Enfim, a conversa foi muito mais profunda do que só esse exemplo e nós somos amigas até hoje. Legal. E Kênia está arrasando, está em todas as plataformas, está com um EP, vai lançar outro e não deixou de ser farmacêutica, é uma das melhores farmacêuticas do trabalho dela. Então, desde lá para cá, o processo de mentoria é muito mais do que só compartilhar conhecimentos e dar sugestões, sabe? De fazer um currículo, um LinkedIn, ou de como se conectar. É muito mais onde a gente encontra e nos humaniza e nos vê possíveis em todos esses lugares que dizem pra gente o tempo todo, não, 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 você não pertence, né? E de volta é isso, eu tenho contato com seres humanos incríveis com quem eu aprendo de tudo. De cultura, de negritude, de família, de tudo, de vida. Maravilhoso. E é bom que sai da bolha, né, também um pouquinho. Porque, dependendo da trajetória da pessoa, a gente acaba tendo contato até quando você citou sobre como você precisava e não sabia o quanto você precisava de se aquilombar, né, de conhecer outras pessoas ali, mesmo que no LinkedIn, me lembrou muito quando eu estava no meio corporativo, que assim, obviamente eu gostava de todo mundo que estava ali comigo, a gente queria um vínculo com todo o time, mas o meio corporativo não é um meio preto, não é um meio preto por maioria. Então, tinham muitas coisas que aconteciam que, por mais que haja um esforço de você ter aquele... Já estava, claro, já existia uma tendência de ter um cunho mais antirracista, de ser mais inclusivo, de ter mais diversidade dentro das empresas. Pelo menos dentro das empresas que eu passei já tinha isso. Mas quem é preto sabe que não é a mesma coisa. Você vai num samba ali na Vila Madalena, não é a mesma coisa. Você vai no Poeira Pura, não é a mesma coisa. É isso. Então, é bom que você saia um pouquinho da bolha também quando você começa a conversar com uma galera. Seja... Bom, no meu caso, imagino que no da Isa também, eu saio da bolha muito quando eu tô dentro de algum programa de inovação, quando eu tô conhecendo alguém que tá num estágio ou um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, diferente do meu. E aí a gente vai trocando experiências, você acaba conhecendo muita gente que você fala, gente, por que essa pessoa não tá, sei lá, não tá fazendo outras coisas muito mais grandiosas? Então você aprende muito com aquela pessoa e ela acha que ela tá no estágio mais abaixo ali, né? Enfim, é bom esses programas, a mentoria ajuda nesse sentido também, né? De você sair um pouquinho da bolha e aprender bastante. Eu queria te fazer uma pergunta. Deixa eu comentar antes, eu tô aqui com a língua coçando pra falar. Porque ela falou, esse momento, gente, da gente se reconhecer no outro e humanizar o processo, porque quem tá no meio muito embranquecido, eu falo por mim, ela vai confirmar, porque a jornada dela foi muito parecida, a gente está sempre no modo de segurança do computador. A gente sempre está se defendendo o tempo inteiro e é cansativo demais fazer isso. Então, quando a gente está num momento que só tem os nossos, que a gente pode relaxar, isso já alivia vários processos. E aí, quando você vê que tem dores parecidas, porque a gente sempre tem que se defender, a gente tem que sempre ser a melhor, a gente sempre tem que... Sempre. E a gente está acostumado a se entregar mais em tudo, em relacionamento, por causa daquela subserviência, aquilo de fazer. Quando a gente está nesse ambiente, a gente acaba sendo
aquela líder fofinha, sabe? Que faz mais coisas, que sempre entrega mais. E aí você começa a ter essa percepção de que você é merecedora de tudo aquilo e você não precisa estar fazendo tudo aquilo quando a gente está no meio dos nossos. Então é muito bom estar no meio dos nossos, porque a gente fica numa batalha, parece que sai de lá mais cansado, não de pensar, mas parece que a gente está numa guerra, mini guerras todos os dias. Agora você pode fazer sua pergunta. Não, mas até que tem a ver também um pouco que dentro do... Quando você começou a contar aí sua jornada e tudo mais, me veio uma coisa na cabeça que é a questão de você sentar na cadeira que você quer ocupar antes de você realmente ocupá-la, né? Que, claro que é um negócio que ficou muito famoso no LinkedIn, e isso, muita gente já falou sobre isso publicamente, já viu vários posts sobre isso também. Não cheguei a ver se você já chegou a falar sobre isso publicamente, mas já deu para ver que foi um negócio que você aplicou na sua carreira, que você assumiu muitas responsabilidades, e conseguiu cumpri-las muito bem, foi reconhecida por isso ao longo dos anos, e ótimo, para você deu certo. Mas a minha pergunta é, como que você diria, como que você avaliaria isso para uma perspectiva de uma pessoa preta que tá no meio corporativo aí, e já está nesse espaço de subserviência, né? Já é encarada como uma pessoa que precisa entregar mais, mesmo quando é algo que ela já está entregando ali, o que é para ela entregar dentro das responsabilidades dela, ela já está entregando tudo certinho. Mas é que eu falo que é uma questão de treinamento. As pessoas foram treinadas para ser subservientes, porque senão elas iam apanhar. Exato. Foi assim. Agora, as pessoas que estão acostumadas a ser servidas vão ter que ser treinadas para ir fazer suas próprias coisas. E a gente vai tirar esse fardo pesado que carrega mais de 300 anos. Exato. Muito simples, assim. É treinamento e educação. No jeito que a gente educa uma criança, a gente educa esse processo Sim. também. E tem que bater na mesma tecla todos os dias, que é um processo educacional. Educar uma criança não é fácil. O legal de fazer isso afrocentrado, de se aquilombar, é porque a gente faz esse processo educacional em conjunto. Então, não fica tão pesado para uma pessoa só. Eu queria saber como que você avalia isso, por exemplo. A pessoa que está ali querendo uma promoção, porque é um negócio, é uma linha muito tênue, né? Você ter que fazer mais do que você... assumir mais responsabilidades do que o necessário. E, ao mesmo tempo, você também não precisar estar num lugar de subserviência, num lugar que você está assumindo coisa que você não precisaria. Sim. Como que você avalia isso? Como que uma pessoa que está ali querendo crescer na carreira, querendo um cargo a mais, querendo evoluir, como que ela avalia até que ponto ela está fazendo certo, que é, de fato, ocupar aquela cadeira antes, e até que ponto como que ela identifica que ela está passando da linha ali? Sim. Eu vou fazer um comentário antes de te responder, porque aí no final eu volto para te dizer que nem sempre correr tão atrás, por exemplo, do academicismo ou de um monte de curso, de um monte de certificação, garante essa coisa de estar sempre preparado antes para a cadeira. Já dou um exemplo. Mas te respondendo, eu entendo que assim... A gente precisa compreender o ambiente. Isso não é só dentro do ambiente corporativo, isso também é sociedade, isso também é economia do país. Então, onde eu sou necessário? Onde o que eu entrego, onde que o meu conhecimento, onde que minhas habilidades vão ter um maior impacto? E aí você começa a priorizar. A partir do momento que você prioriza e faz alinhamento de expectativa com seus clientes, com seus investidores, com seus gestores e também com seus clientes internos, você passa a entender quais são as tarefas que efetivamente você vai dar o suor naquele dia, que o sangue nunca mais. O sangue nunca mais. O suor naquele dia e o que você vai colocar na sua agenda, por isso também racionalizar a questão de gerenciamento de tempo, e ir fazendo acordos e colocar metas e prazos que sejam factíveis para que você trabalhe as horas pelas quais você está sendo remunerado, pelas horas que você tem que dedicar ao seu projeto, ao seu empreendedorismo e sustentar um período de qualidade, que você coma na hora certa, que você beba água, que você vá ao banheiro, porque tem muitas vezes que a gente escuta de que a pessoa não almoça, de que a pessoa não consegue beber água, de que a pessoa não consegue fazer xixi no dia.
Isso é absurdo. A gente não está cuidando da nossa saúde. Sim. E a hora que estoura, você vai parar com uma pedra no rim, hipertensão, diabetes ou qualquer outro tipo de problema que é comum na nossa população, e você fica 2 dias fora do escritório, eu não posso nem contar com o Ed, com a Isa, né? Nem com a Suelen. Lá, não é confiável, entendeu? Faltou de novo. Não deixe isso acontecer consigo. E esses alinhamentos feitos, você vai conseguir, de tempo em tempo, para não cair num lugar de que você não está sendo suficiente e não permitir que o outro diga para você se tá bom, se a velocidade ou não, você vai fazer lista. Pode começar na semana, conforme você for implementando, e assim, eu fiz essa quantidade de entregas. Eu participei dessa quantidade de projetos, de reuniões, de prospecção de clientes. Quando você já tiver adaptado essa rotina, você não precisa fazer semanal, faz mensal, mas não deixa de fazer. Porque aí você tem esse lugar duro, esse lugar palpável, de que se alguém vier te trucar e falar, mas você não entregou. Não, entreguei sim. Aqui, inclusive, tá aqui a quantidade de coisas que eu entreguei. Você está esperando mais quantas dessas atividades? A priorização não está adequada? Aí sim você está gerenciando o feedback que estão te dando. É outra história. E se o feedback que estão te dando também não faz sentido, é a gente conseguir encontrar esse espaço do tipo, então nessa equipe falta mais uma pessoa. Porque o que você está pedindo está me consumindo essas 40 horas. Né? Eu estou sendo remunerado pelas 40 horas. A gente alinhou essa expectativa. Então, falta gente na equipe. Inclusive, se você quiser que eu faça a gestão desses projetos ou a gestão dessas pessoas, vamos conversar qual que é a janela de promoção e a janela de melhor remuneração? E isso não é um lugar fácil de fazer. Mas se você vier com todas essas informações, esses dados e aquelas conversas que eu tinha falado mensais começarem a acontecer, não vai ter surpresa para ninguém. Não vai ser um absurdo você colocar na mesa que a equipe falta gente, de que você pode ser melhor remunerado, né? Até para cuidar dessa equipe, né? Uma dúvida. Óbvio que dá para perceber que você veio de uma empresa muito bem estruturada nesse sentido, de ter um acompanhamento muito de perto, ter uma coisa ali... Tem um processo de feedback, né? Tem um plano de carreira para os funcionários, digamos assim, então... É um pouquinho mais simples. Esse processo do próprio analista ali, do próprio funcionário puxar as demandas, a fazer todas as anotações, anotar todos os projetos, todas as reuniões, todas as demandas que ele está atendendo aquilo ali, e ele mesmo puxar para entregar para o superior ali. Eu imagino que talvez essa seja uma boa prática para todo mundo fazer, porque nem sempre a gente está num lugar de uma empresa tão boa quanto essa, que tem um processo muito claro, né? De plano de carreira, de como que você vai avaliar todo mundo ali. Sei lá, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que tinha um feedback 360, que eu era avaliado por várias... Você avaliava de volta. E eu avaliava de novo, era uma coisa muito louca, muito legal, que eu adorava. Mas, assim, uma empresa entre diversas que não tinha esse tipo de coisa. Você acha que seria uma boa prática para a própria pessoa que está ali, querendo ou se desenvolver ou abrir espaço para esse cargo maior, ela mesma já começar a implantar esse tipo de coisa, já implantar esse tipo de cultura, caso não tenha na empresa? Então, isso é uma pergunta excelente, porque dentro da política das empresas que eu já passei, ter esse formato de carreira, de avaliação de feedback, estava lá nas entregas de quando se assina o contrato ou que vem lá as orientações de RH. Mas é extremamente pessoa dependente. Então, mesmo nesses lugares em que parece que é o mundo de poli, se a pessoa que é a pessoa gestora, como a Isa falou, não se dedica para ser um gestor adequado, que eu não vou nem falar o português exato, adequado, ele não faz. Ele não vai fazer. Eu já tive gestor que não queria fazer a tal da reunião mensal. Eu ficava no pé.
Porque eu sou chata, tá? Eu sou chata. Ah, mas não tem assunto. Não tem sim, aqui é a pauta da reunião. É meia hora só. Você quer fazer num café? Não vou nem te comer o almoço. É no café, um cafezinho. Eu pago pra você da máquina lá do térreo, tá? Eu uso meu ticket, eu pago pra você. Mas é esse lugar, qual é o seu propósito? Por isso que também dentro do escopo da mentoria de carreira que eu faço, é entender com a pessoa que está chegando para mim, você quer um trabalho que vai te pagar bem e que você vai se sustentar, ou você está em busca de uma carreira e de um empreendedorismo que saia da subsistência? Não, eu quero uma carreira. Tá, então é seu compromisso. Você vai usar o Google Agenda, o Trello, o Microsoft Outlook, o que Pode for. ser ter um bloquinho de notas. Exato, o que funciona melhor para você. Papel e caneta. O que for melhor para você, mas como você vai se organizar. E é isso, o que funciona para você. A lista, para mim, passou a funcionar muito. Porque como eu sou extremamente ansiosa e workaholic, eu ficava olhando e falava, falta hora, não entreguei tudo. E assim, eu não estava bem. Na pandemia foi o auge. Falei, chega, agora não dá mais. E eu já fazia a lista antes. Eu já fazia as reuniões antes. Então, também é para onde você vai. E como você formaliza essas coisas. E para mim, é muito um caminho. Então, eu comecei com a lista, eram as tarefas. Depois, você é muito operacional. Mas eu já me via líder e estratégica, tal, que eu tenho que fazer. A pessoa não queria me dizer. Saio caçando com quem que eu vou conversar. Vou conversar com a Isa, eu vou conversar com o Ed, eu vou conversar com quem for. Vai me dizer o que eu faço a partir daqui para chegar nesse status que faz sentido para mim. Não, mas você já tem. Ah, então eu vou filtrar o feedback do malucão lá, que ainda é meu gestor. E aí, como que eu comunico com essa pessoa para... Ai, olha, muito obrigada. Você precisa dar aquela dissimulada também. Por isso que, dependendo do ambiente, você precisa ter estômago. Eu acho que é para tudo, porque nem sempre, ou a maior parte das vezes, você não vai agradar. E a comunicação nem sempre vai ser o papo reto. Exato. Tem gestor que não gosta dessa pessoa que toma essa iniciativa toda que você está citando aí. Tem muito gestor que acha que você está querendo ali tomar o lugar dele, que está querendo se aparecer. E se você for preto, você arruma vários outros problemas também. Isso, por isso que eu puxei essa... Você não pode ser assertivo que você é raivoso. Exato. Eu já tive gestão assim. Já tive gestão. O fato de ser assertivo, eu sou uma pessoa que... direta e reta, isso é ser assertivo, galera. Você falar o que você quer... E eu foco muito no resultado. Então, às vezes, quando a pessoa está distorcendo o caminho... Senta aqui, né? Senta aqui, é aquela conversa direta e reta, aquele papo reto. Mas isso, às vezes, é agressivo. Porque as pessoas aqui, principalmente no Brasil, eu não estou falando da nossa população somente, está acostumada a não dizer o não falar, sempre enrolar. Você vai em qualquer outro país, a pessoa já... Eu tomei vários foras, vários foras, assim, absurdos de estar numa fila e falar, eu ainda não escolhi. O cara, então, se você não escolheu, sai da fila. E, tipo, que você não fala isso no Brasil. Eu falei, nossa, que mal educado. E aí, não, gente, é culturalmente. Mas isso é importante para você definir o seu caminho, você tem que ser assertivo nas etapas. Isso que ela tá falando é super importante. Tem gente que não vai gostar. E pronto, não dá para agradar todo mundo. Sim, em 2014, 2015, eu tive uma gestão que era uma pessoa maravilhosa. Cuidava muito da equipe do ponto de vista de acolhimento humano. Mas do ponto de vista de hierarquia corporativa e do desenvolvimento do time, era uma pessoa que barrava todos nós. Todos nós. E aí, imagina essa persona que vocês estão descobrindo hoje aqui no podcast, com uma gestão dessa, bem autoritária e determinista. Eu tive que me encontrar, porque nos 3 primeiros meses foi o caos. Inclusive, uma colega foi quase demitida, porque a gente juntou Mentos com Coca-Cola, nós duas, e foi... Psh! E a gente falou o papo reto para a pessoa... E não foi legal. E a pessoa ia muito mais com a minha cara do que com a cara da outra pessoa. Ainda assim, tive sorte. Porque senão você também estava na reta. Porque a outra pessoa foi quase mandada embora. Depois de 6 meses.
Então, a gente precisa ficar alerta, porque eu concordo totalmente contigo, não é todo gestor que vai aceitar. E também essa leitura da gente para entender qual que é a personalidade do outro é extremamente importante, porque aí você vai articular, e é por isso que eu entendo que todos nós somos seres políticos, não necessariamente politizados, mas políticos, e que a gente precisa exercitar essa leitura de ambiente para não causar esse choque todo, né? Não, misturamentos com Coca-Cola. E assim, assalariada, totalmente assalariada. Não tem como, entendeu? Se sair de lá, para onde vou? Vou procurar outro lugar. E aí, se eu me queimo lá, queimou no mercado. Exato. Fora que, dependendo do mercado, é um ovo, né? A gente estava até trocando em off sobre como que é o ecossistema de inovação preto, que é um ovo, uma galera se conhece. Parece que é dentro de cada mercado é exatamente igual, né? Sim. É super parecida. Dentro desse negócio de você tentar conhecer um pouquinho melhor a gestão que você está lidando ali, e até o tipo de liderança que aquela gestão te aplica mesmo de forma inconsciente, que tem gestor que você falou, é uma pessoa um pouquinho mais autoritária, mais determinista. Tem um gestor que é um pouquinho mais solto, mas nem todo mundo estuda sobre estilo de liderança, nem todo mundo tem essa questão assim, mas acaba praticando, acaba aplicando aquilo ali no dia a dia. Uma coisa que eu falo, eu não sei se todo mundo concorda, mas eu sempre falo isso pra galera, assim, tanto quem me pergunta, eu falo assim, gente, a melhor forma que você tem de você se dar bem e e ter uma boa convivência nas empresas que você tá passando ali, é você ir lá e tomar um café com a pessoa, é você ir lá e tentar almoçar com aquela pessoa, é você conversar, dar um bom dia, puxar um papinho besta, tá subindo no elevador, troca uma ideia. Às vezes você conhece... Eu já conheci tanta gente no meio corporativo, assim, que fazia coisas tão legais fora da empresa, que dentro da empresa a pessoa parecia uma estátua ali, tipo, sei lá, um robô ali, assim, ó. Você se perguntava qualquer coisa, ele só respondia aquilo ali. Uhum. Mas no almoço, ou então saiu pra tomar um café, ou então um happy hour, qualquer coisa, teve um evento, teve alguma coisa diferente... Você vai descobrindo coisas que você se identifica com aquela pessoa. Sim. Às vezes você descobre coisas que ela poderia te ajudar e vice-versa também. E ela nem sabia, ela não fazia ideia, que não tem essa troca de ideia. E aí eu queria te perguntar se isso foi uma prática pra você. Porque, assim, pra mim funcionou muito. Pra mim, assim, eu trocava muita ideia pra eu descobrir quem que podia me ajudar. Porque eu passei por algumas empresas que não tinham uma comunicação, assim, tão clara de quem fazia tal coisa. Então, eu tinha que sair e trocar ideia com todo mundo. Sim. Quão importante você vê essa questão da comunicação para quem tá nessa aí, né? De se adaptar à gestão, de tentar achar seu caminho ali no meio corporativo e tentar mudar de cargo, tentar subir na carreira ali. Tem algumas regras que elas não são explícitas ou descritas, mas elas existem. Então, por exemplo, a maior parte das empresas, os estagiários só saem com os estagiários e por aí vai. Na hierarquia, sobe. Fazer leitura do ambiente, e isso gasta muita energia. E também essa questão do café, do almoço, do happy hour, nem todo mundo é obrigado. Por exemplo, minha irmã, como eu comentei com vocês, ela é introspectiva, assim, não é a vibe dela. Como que ela sobrevive? Ela tem que pegar outras formas para ela não ficar completamente planta murcha, né, no deserto, e perdida, né, sem saber. Então, para mim, eu acho que um dos caminhos menos complexos é você determinar até onde vai o seu momento de bateria social, para você não se desrespeitar, porque também se o ambiente te força a se desrespeitar, é porque é tóxico e aí você precisa reavaliar se você vai permanecer ali mesmo ou não. Porque por mais que você se esforce de fazer os cafés e os almoços, às vezes não é para você, às vezes não é ali. E se você puder escolher, é melhor procurar outra oportunidade, né? Que muitas vezes a gente também não pode escolher ainda, né? Mas podendo e conseguindo fazer isso, balancear. Então, eu sou super dos cafés também. Adoro um café. Na pandemia, eu sustentei todos os meus cafés virtuais. Toda semana eu bloqueava meia hora na agenda, selecionava quem eram as pessoas. E se a pessoa me autorizasse, eu fazia recorrência mensal. Então, pelo menos uma vez por mês,
a gente troca uma ideia. Legal. E aí carrega a canequinha lá para frente da tela e tal e faz o café. Se é presencial, melhor ainda. Isso você já como gestora? Não, isso desde sempre. Desde É que sempre. a pessoa é do palco desde os 5 anos de idade. Obrigada. Não precisava nem dar aula de Obrigada teatro. pela luz. Obrigada pela luz. Por isso que eu tô falando que é interessante se respeitar. Mas acho que para as pessoas que são mais introspectivas, e de novo, isso não é uma questão para qualquer tipo de lugar que você esteja no ambiente corporativo ou no empreendedorismo, é respeitar quem você é e saber como articular. E essa articulação, por exemplo, é como você falou, descobre algo da pessoa. Seja stalkeando nas redes, porque a maior parte das pessoas tem rede aberta, postam algumas coisas, e algumas coisas são muito simples de achar no X, né, o antigo Twitter, de achar no LinkedIn mesmo. E, em geral, para mim, funciona muito mais falar de família, principalmente se a pessoa tem filhos, ou se cuida dos pais, né? Ou se tem algum tipo de relação com mais alguém da família, cuida de um sobrinho, cuida de uma tia-avó, alguma coisa de relação familiar e de algum outro hobby. E eu, por exemplo, eu amo dançar. Eu sempre pergunto para a pessoa. Eu não chego falando de mim, mas eu sempre pergunto: Ed, você gosta de dançar? O que você faz no seu hobby e tal? E aí começa uma conversa de 10 minutos. Você extrai, como você falou, um monte de coisas. E para mim, a minha zona de conforto não é futebol. Não acompanho futebol, eu finjo que torço pro Santos só para agradar meu pai. E nem ele tá preocupado com isso agora na 2ª divisão, né? Não, agora, ele perdeu se um antes pouquinho a gente a não via preocupação. Santista, agora então, meu Deus do céu. Mas é isso, é como você consegue identificar algo que não saia tanto da sua zona de conforto. E isso é networking, isso é começar a estabelecer relações de dupla troca. E não necessariamente precisa ser um caminhão de coisas pesadas para quem não curte esse tipo de blá no ambiente corporativo. É que é chato também, vai, né? Não é todo mundo que você quer... Exato, tem horas que você olha e você fala, nossa, essa cara de manga invertida. Isso acontece até no LinkedIn. Às vezes eu vi umas pessoas... Muitas vezes eu vejo as pessoas assim, né? Tipo, no Instagram, é uma pessoa totalmente diferente. Você vai no LinkedIn da pessoa e fala, gente... Mas são redes sociais diferentes. As pessoas se comportam, né? É a mesma pessoa, só que de acordo com a rede social. Mas, gente, vocês anotaram tudo? Anotaram tudinho direitinho, né? Ela teve um boom de dicas aqui, quase foi uma mentoria de carreira. Gratuita pra vocês, tá? Vocês vão assistir, vão curtir pra caramba. Mas, infelizmente, tudo tem um fim. E é pouco o nosso horário ainda, mas a gente tá terminando. E antes de terminar, tem a pergunta final. Ed, você quer fazer alguma pergunta final pra ela? Não, acho que eu consegui fazer todas que eu queria, por enquanto. Tem a pergunta final e também os contatos, onde a gente... E a mensagem que ela quer deixar para vocês. Então, a primeira pergunta, eu vou falar logo. A minha pergunta final, a Fatality, pra gente terminar. Na verdade, eu fiquei admirada, sim. Muito legal. Eu gosto de pessoas assim, muito assertivas, que falam de quer chegar E, cara, eu sei que isso não é fácil, não é um processo fácil. Como é que foi esse processo de construção para vocês? Você falou dentro da empresa e falou um pouco dos seus pais, desse empoderamento dos seus pais. Mas para uma pessoa preta, isso não é muito... A sociedade não fala pra gente que a gente tem esse poder, mas a gente tem. E foi muito legal essa forma que você criou essa sua jornada. Eu queria que você falasse, desse a dica final pra galera. E aí, olha, faz esse caminho assim, eu faço isso e eu me sinto melhor. Depois, onde a galera vai te encontrar? Com rede social, ela já tem bastante seguidores, mas segue lá, porque as dicas eu amei. E uma mensagem de agradecimento pra hoje. Vamos lá. Acho que a primeira coisa, que é uma frase que eu coloco numa apresentação que eu tenho da minha jornada e que é um dos meus materiais, por exemplo, toda vez que eu tenho um gestor novo ou uma pessoa nova, eu uso esse material para me apresentar. E eu coloco lá sobre autoconhecimento. Se você fizer um processo de autoconhecimento adequado, você vai entender o que são os seus valores inegociáveis, quais são os caminhos que você tem interesse de seguir, para definir o que vai te possibilitar ter dinheiro para chegar lá, se é dinheiro que você precisa. Essa é uma das coisas, porque a gente vive no capitalismo, é isso. E
Onde que a galera te encontra? Agora você olha para essa câmera daqui, que ela vai olhar para todo mundo, vai olhar para ela vai falar onde encontrá-la. Esse segredo, essas dicas maravilhosas. Bom, vocês podem me seguir principalmente pelo LinkedIn, que é a minha rede aberta. E é onde eu tô lá e às vezes é onde tudo começa. Meu nome é Suelen Rodrigues, com 2 L's e N. E Rodrigues normal, porque a gente foi colonizado por Portugal, então é com S. Tem uma colega que insiste na América Latina em pôr Z, odeio. E no Insta, meu Insta, por enquanto ainda tá fechado, mas se você me mandar um oi lá e você for uma pessoa negra, uma pessoa preta, com certeza eu vou te adicionar e a gente vai trocar um monte de ideia. A gente vai se encontrar no samba, vai se encontrar no Afrobeats, vai se encontrar em um monte de lugares. Eu vou mandar meu convite para ela, porque eu procuro amizades sinceras para samba em São Paulo. Bora. Meu Insta é r.suelen. E a mensagem de agradecimento agora... Eu quero super agradecer pela oportunidade, por a gente estar lá no grupo do Somos PEN, do Pretos em Movimento. Desejar muito sucesso para a Isa e para o Ed com o projeto. E eu já estou espalhando por outras pessoas pretas que são inspiradoras também. Espero que elas possam estar aqui, que vocês se sintam inspirados. E que não existe verdade absoluta, principalmente sendo dita por outras pessoas. Não deixem que o determinismo e a cagação de regra façam com que vocês saiam do prumo da jornada de vocês. Adorei a cagação de regra, foi muito bom. Mas, gente, a gente fica por aqui. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo e as nossas redes sociais, eu vou deixar para o nosso Ed falar aqui quais são as redes sociais. Ed, fala onde é que vai encontrar a gente. No Spotify, vocês vão encontrar aí, só digitar Preto e Dinheiro, em todas as plataformas aí de música. No YouTube a gente tá como Preto e Dinheiro também. No Instagram você pode seguir a gente pelo @podcast Preto e Dinheiro, tudo junto, certo? E eu sou o Ed, se quiser me seguir lá, me segue. Eu tenho o Instagram aberto, mas assim, gente, eu não sou influencer, eu só faço isso aqui pra galera, mas... me segue lá, @eued. Vou estar sempre falando quando tiver episódio novo, quando tiver novidade aqui, vou soltar lá também, beleza? É isso. Gente, muito obrigada e a gente termina por aqui o Preto e Dinheiro. Beijão, tchau.